Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos ao Acaso Cultural. Meu nome é Jéssica Vogel. Eu tô com um convidado especial, que é o André Faria. Ele é diretor da Rebrafic, da Film Commission brasileira. André, se apresenta pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, por favor. Tudo bom, gente? Meu nome é André Faria. Eu estou desde 2017 trabalhando na Rede Brasileira de Film Commissions. Eu ingressei como gerente administrativo, depois que o fundador da Rebrafic, que foi o Steve Solot, foi contratado pela Netflix. Eu me tornei o diretor executivo e tenho representado a entidade interna, internacionalmente também. Vou falar um pouquinho do nosso trabalho em relação às Film Commissions brasileiras. André, eu tenho uma pergunta para você. Várias, na verdade. Comente um pouco sobre o papel da Film Commission na cadeia produtiva do audiovisual e como isso acontece. Film Commission tem o poder de ativar todo o ecossistema da cadeia do audiovisual, né? Uma Film Commission que consiga intensificar o fluxo de entrada de filmagem na região, ela vai gerar demanda para as produtoras locais, ela vai criar oferta de trabalho, de repente, para uma faculdade de cinema que esteja presente, formando alunos, né? Vai gerar demanda para esse pessoal estar trabalhando com maior frequência. De repente, ela vai criar oportunidade para a iniciativa privada investir em estúdio ou em aluguel de maquinário, entendeu? Investir em catering, ela vai oportunizar motoristas, eletricistas, costureiras. Tem toda uma cadeia que pode ser ativada a partir da intensificação, né, desse fluxo de filmagem. Quais são as Filmes Commission no Brasil? No momento, principalmente as maiores são a da cidade de São Paulo e da cidade do Rio. Também tem uma no município de Porto Alegre. E tem mais duas no interior do Rio Grande do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Que eu tenho a notícia em atividade no momento são essas. Muitas Uhum. foram fechadas no ano passado, encerraram a atividade. Então, no momento, a gente tem cerca de 5 ou 6 film commissions no Brasil. E como é que a Film Commission, André, ela pode viabilizar o audiovisual brasileiro? Então, a Film Commission ela é capaz de ativar todo o ecossistema, porque a Uhum. partir do momento que você começa a receber filmagens de fora, eu não sei se você sabe, mas é obrigatório para uma produtora estrangeira se associar a uma produtora local para filmar no Brasil. Então, sempre vai haver um production service, ou seja, uma produtora brasileira sempre vai ser contratada para trabalhar junto numa produtora estrangeira. Então, uma Film Commission ela consegue trazer produtores de fora do país para dentro. Dependendo da cidade onde ela estiver, ela vai também atuar para trazer produções de fora da cidade para dentro dessa cidade. Se ela for uma Film Commission estadual, ela vai tentar trazer produções de fora desse estado para esse estado. E ao mesmo tempo ela também vai facilitar a vida dos produtores locais, residentes daquela cidade ou daquele estado. Ela vai criar facilidade, ela vai procurar coisas que ela pode fazer, por exemplo, parcerizar com o trade turístico e conseguir desconto em hotelaria, desconto em Uhum. restaurantes, facilitar a vida da produção nesse sentido. Pode se criar programas também de incentivo financeiro, isso é mais avançado, né? A gente está no Brasil, a gente está no estágio mais rudimentar do que esse, mas isso também pode ser feito, entendeu? Ela vai procurar entender, a Film Commission, no momento como se filma na minha cidade ou no meu estado. Quem quiser filmar aqui hoje passa por qual procedimento? Já existe um procedimento definido? Não existe? Se existe, ele está adequado à realidade do produtor? Muitos lugares, quando se funda uma Film Commission, se descobre isso. Assim, ou não existe um procedimento para se filmar naquele museu ou naquela praça, ou seja lá onde for, ou existe um procedimento que está desconexo da realidade da produção audiovisual. Se pede um prazo de 20 dias para autorizar um espaço, né, ceder um espaço, ou se cobra uma contrapartida, uma taxa enorme. Então, a Film Commission ela vai tentar tornar o local film friendly, amigável à filmagem, entendeu? E esse fluxo maior de produções, que é o que está se buscando, aumentar o fluxo de produções entrando naquela região, isso tem uma série de impactos. Se você, em muitos lugares, por exemplo, não tem uma Film Commission, mas já tem uma faculdade pública, às vezes até federal, com um curso de cinema. Ter uma Film Commission ajuda a gerar demanda para esses profissionais que estão se formando, entendeu? E de repente você tem um fluxo maior de filmagem chegando, de repente a iniciativa privada olha com os bons olhos a hipótese de se criar estúdio, ou se empreender alugando maquinário para filmagem. Entendeu? Uhum. Então todo um ecossistema começa a, né, todas essas engrenagens começam a girar, porque a Film Commission
tá atuando, entendeu? Ela é parte de uma política, ela tem que ser, ela tá integrada numa política pública visando o aquecimento do audiovisual como um todo naquela região, entendeu? A Filmation, ela é intrínseca a isso. Me fala um pouco como funciona para um produtor iniciante ou um produtor que tem uma produtora pequena, como é que eles conseguem entrar na Film Commission, né? Viabilizar o projeto? Então, a Film Commission, por exemplo, aqui no Rio, ela apoia qualquer tipo de projeto. Basta que existe um formulário de cadastro, você pode entrar em contato, é gratuito, entendeu? Isso é inclusive uma coisa que pouca gente sabe, assim, não é todo mundo que sabe que tem um escritório da prefeitura no Rio de Janeiro Sim. funcionando para te ajudar a filmar. Tem os meios de contato aí, se chama Rio Film Commission, né, o escritório do Rio. Sim. Você entra em contato, eles têm um formulário que você vai preencher, e aí a solicitação que você tiver para sua produção, se você quiser usar o espaço público, se você quiser usar um museu, eles vão fazer essa interface, entendeu? Pode nem ser uma coisa, por exemplo, pode ser um equipamento estadual. Você está querendo usar um equipamento estadual, mas a princípio você não sabe disso. Se você entra em contato, eles vão te direcionar, eles vão te dizer, eles vão te ajudar no que você precisar. É interesse deles, é interesse da prefeitura que você esteja filmando no Rio. E eu acho que idem para São Paulo. Tudo vale. São Paulo trabalha de uma maneira, eu acho que mais informatizada, tem um aplicativo, você pode consultar anteriormente Legal. as locações que você deseja utilizar na sua produção. E aí tem uma mecânica de preço, dependendo do formato da sua produção. Você recebe um desconto maior ou menor para usar aquele espaço. Se você está fazendo um longa-metragem, se está fazendo uma publicidade, se está fazendo um curta-metragem, tem preços diferentes, entendeu? Aqui no Rio não existe a cobrança, mas em alguns locais existe contrapartida. A Secretaria do Meio Ambiente pede contrapartida para filmagem. Enfim, mas o lugar que vai te dizer isso, o que você vai precisar, não vai precisar, o que você tem que fazer, é a Film Commission, entendeu? É o help desk do produtor. A verdade é essa, no Brasil, em muitos locais, o produtor trabalha mais do que ele deveria, porque parte do trabalho dele deveria estar sendo franqueado pela própria administração pública que tem o interesse de que ele esteja trabalhando ali. Mas assim, existe alguma burocracia complexa para conseguir viabilizar o projeto em Não, relação ao Film Commission? Não? não, Nenhuma esse exigência? apoio que a Film Commission dá, porque, por exemplo, aqui no Brasil, agora que São Paulo vai iniciar um programa de incentivo de cash rebate, né? Vai fazer devolução de pagamento. Aí é uma coisa mais complexa, tem um edital para você participar, tem orçamento mínimo, orçamento máximo, é cheio de coisa. Agora, esse mero auxílio de te informar, de te direcionar, faz isso, faz aquilo. Ou, por exemplo, o Film Commission também, geralmente, aqui no Rio eu sei que sim, mantém banco de dados tanto de locações, tem um banco de locações e tem um banco também de profissionais, de mão de obra útil para o audiovisual. Inclusive, Uhum. as pessoas podem se cadastrar. Se você trabalha com audiovisual ou com alguma coisa que possa ser necessária, seja, sei lá, adestrador de cachorro, você pode se cadastrar nesse banco e se alguém precisar desse tipo de serviço, a Film Commission fornece. Então, esse mero apoio logístico operacional, a Film Commission fornece gratuitamente, é só você entrar em contato. Não tem burocracia nenhuma. Pede-se um formulário de cadastro só para manter um controle do que está sendo feito, do que está sendo tratado, mas para por aí, é só isso. É só Me fala um pouco como você avalia as principais conquistas da Rebrafic de 2019 para 2000, de 2018 para 2019, né, nessa temporada, para 2020. A Rebrafica ela é integrante de um organismo internacional chamado Latin American Film Commission Network, que é a rede latino-americana de Film Commission. Uhum. Em 2018, a gente fez um encontro com eles em Belo Horizonte, com integrantes de outros países, né, como Peru, México, Argentina, Colômbia, Uruguai. A gente fez um encontro em Belo Horizonte em agosto e a gente se reuniu de novo no Ventana Sur 2018. Eu fui nessas duas ocasiões. 2019, a gente também se encontrou no Ventana Sur em dezembro. É um organismo que está trabalhando para fazer a atração de filmagem para a América Latina frente aos outros continentes. É muito legal, assim, para o Brasil, assim, né, para mim, é muito rico porque a gente tem um dos trabalhos mais fracos no nível nacional da América Latina. Se não o mais fraco. Para um país do nosso tamanho,
deve ser o trabalho mais fraco. A gente, por exemplo, não tem uma Film Commission nacional, a gente não tem um incentivo federal para atrair filmagens, a gente não tem nada Caramba! em relação a isso. Não tem. E aí a gente, né, estando com eles e trocando, a gente aprende muito, porque a Costa Rica tem um super trabalho, a República Dominicana tem um super trabalho, Sim, a sim. Colômbia talvez tenha o trabalho mais relevante do mundo nesse sentido, né? Tem um dos maiores rebates do mundo, um dos maiores incentivos para se deslocar lá para filmar do mundo é o da Colômbia. Então, assim, para o Brasil sentar com esse pessoal é sempre muito enriquecedor. É o exemplo de coisa que a gente fez nesses últimos 2 anos. Eu também estive em várias cidades dando palestra e dialogando com instâncias locais sobre criação de film commission. Eu tive, por exemplo, em Natal, Cuiabá, Belo Horizonte, Florianópolis, uma cidade Sim. do país onde integrantes da administração pública já estão familiarizados com o conceito e pretendem constituir uma film commission. E aí eu sou convidado a ir lá conversar, falar, de repente prestar alguns serviços também, né? Que eu me coloco à disposição para prestar, como a própria palestra, como de repente um curso. Esse tipo de coisa é o nosso enfoque no momento, está auxiliando instâncias locais a formular suas políticas e a criar seus organismos, suas film commissions. E assim, durante essa pandemia, qual é a atual situação da Film Commission? Depende. Em São Paulo retomou filmagens, Rio ainda não. Uhum. No Rio, Rio tem um problema. O município do Rio enxerga a filmagem como um evento. Então, o que vale para evento fica valendo para filmagem. Caramba! Por causa disso, a gente não concorda com isso. É uma recomendação que a gente Sim. dá é que isso seja alterado. Que é outro setor completamente diferente, né? E o nível de controle de circulação de pessoas é diferente. Filmagens, Sim, né, sets de filmagem são ambientes controlados. Quando você está fazendo um evento comercial, um evento musical, sim. geralmente você não controla da maneira que você controla um set de filmagem. E então, no Rio, a expectativa de voltar é só quando os eventos voltarem e os eventos estão previstos para serem a última coisa a ser liberada, entendeu? Acho que Então, esse ano filmagem no Rio ainda, tá. talvez? É a fase 6, né? Você pode baixar em um PDF, existe um cronograma, e esse cronograma ele tem que obedecer critérios epidemiológicos e Sim. de gestão pública da saúde. Quantidade de leitos ocupados, é mais complexo de prever. Mas é a fase 6, é a última fase. Entendeu? Só vai filmar quando tudo estiver feliz e sorridente. Na verdade, a produção cultural e audiovisual vai ser a última a voltar, né? Entre todos os É, setores, né? é, produção de eventos e produção audiovisual, é verdade. Vai ser a última coisa. Como popularizar e estabelecer a Film Commission nos estados, né? Do Brasil, junto com o governo, fortalecendo a economia local, estadual, econômica, do audiovisual. Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitos produtores não têm consciência do que é a Film Commission, não têm acesso à Film Commission. Não, aí moram alguns problemas. O desconhecimento do conceito, o desconhecimento que se pode fazer um trabalho. Muitos governantes eles têm noção que filmagens trazem benefícios, mas eles não sabem de que maneira intensificar esse fluxo. Exatamente. Eles não sabem que trabalho pode ser feito para que mais filmagens Sim. venham para a sua cidade. Estabelecimento de film commission depende de vontade política. Para estar abrindo mais film commission, a gente depende de que mais governantes, sejam prefeitos, governadores ou seus secretários de cultura, turismo, desenvolvimento econômico, se desculpa, familiarizem com o conceito e busquem maneiras, né, de estar implementando isso nas suas cidades e nos seus estados. Não existe uma receita de bolo. Você pode ter uma film commission operando dentro de uma secretaria de turismo, dentro de uma empresa pública de turismo, dentro de uma secretaria de cultura, Sim. dentro de uma agência de desenvolvimento econômico. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, as film commission elas ficam ou ligadas diretamente ao mayor's office ou ao governor's office, né? Ela fica ligada diretamente ao prefeito ou ao governador, ou elas fazem parte de uma secretaria ou algum órgão de desenvolvimento econômico, é o mais comum lá. Uhum. Aqui na América Latina, tradicionalmente, a gente vem colocando as film commissions em secretarias de cultura. Eu acho que isso funciona se tiver uma articulação com o turismo e com o desenvolvimento econômico. Eu acho difícil uma film commission conseguir operar plenamente com recurso, com respaldo
isolada dentro de uma Secretaria de Cultura. Uhum. É o que Sim, acontece aqui no Rio, por exemplo. Eu acho que devia ser olhado com mais carinho pela prefeitura, né? sim, A Film sim. Commission aqui no Rio, ela fica dentro da Rio Filme e a Rio Filme fica dentro da Secretaria Municipal de Cultura, que se submete à prefeitura. É como acontece em São Paulo, é idêntico, até porque a SPCine é uma cópia da Rio Filme. Mas lá a gente sabe que a SPCine articula com a Ad Sampa, ela articula com turismo, e, Sim. entendeu? Recebe, por exemplo, a Ad Sampa coloca verba em ações da SPCine porque tem interesse em, por exemplo, internacionalizar a imagem da cidade, Sim. entendeu? Então, assim, não tem uma fórmula de bolo, depende que os governantes, assim, a Rebrafica, ela não tem, no momento, recurso, apoio para eu simplesmente querer sair por aí abrindo film commissions. Sim, sim, Eu atuo por demanda. sim. Me chamam, eu vou. Então, assim, eu dependo que haja um contato prévio do gestor com o conceito, que ele fique sabendo de alguma maneira. A gente tenta trabalhar nossa comunicação, mas também comunicação depende de dinheiro para ser feita. Sim. Então, né, a gente depende que quem entre em contato com o Conselho de Film Commission vire um advogado da causa e cobre isso, né? Porque a verdade é essa, assim, pro produtor é muito melhor atuar com respaldo, atuar com as Com autorizações segurança, né? plenamente. Sim. Claro, claro, a gente tem cases aí de coisas que foram filmadas que não Mesmo puderam porque, ser assim, usadas porque não estava devidamente autorizado. sim, exatamente. Era isso que eu ia falar, que assim, tem muito projeto audiovisual brasileiro que não entra para streaming, por exemplo, porque não tem autorização da locação. Não, na minha palestra eu conto alguns cases, assim, a gente tem caso de publicidade que foi filmada que pegou grafite por trás e grafite tem propriedade intelectual, Sim. entendeu? E aí chegou lá na frente na hora de veicular, porque isso é uma coisa que o produtor às vezes não se atenta. Às vezes ele não usa autorização para filmar, mas ele vai precisar de autorização para veicular, comercializar, o que ele for fazer. Entendeu? Sim. Então ele consegue filmar. Você consegue pegar e filmar o Cristo, pegar e filmar daqui de baixo o Cristo. Mas você precisa de autorização para usar essa imagem. Sim. A propriedade intelectual da imagem do Cristo é da Diocese do Rio de Janeiro. Então, Vamos lá, mais uma pergunta agora. De que jeito podemos aumentar a troca de experiências e parcerias de profissionais estrangeiros e brasileiros para enriquecer o mercado brasileiro sem depender tanto de uma iniciativa do governo? eu acho que infelizmente depende muito de iniciativa do governo. Porque isso aí que você está falando depende de ou acordo de cooperação ou de uma política pública que incentive esse fluxo de entrada das produções estrangeiras. Se não, é fazer o que a gente faz desde sempre, que é torcer para que eles venham, pedir para Papai do Céu. A política pública brasileira em relação à internacionalização do Brasil enquanto destino cinematográfico é essa, pedir para Papai do Céu para que eles venham. Mas assim, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: vamos supor que eu vá para o interior do interior de algum estado do Uhum. Brasil. E lá não tem a Film Commission, não tem incentivo à cultura direito, e eu quero aquela imagem, daquela fotografia para o meu filme. Como partirei? Minha recomendação é que você entre em contato com a prefeitura local, com a secretaria, de repente, de cultura, urbanismo, não sei. Prefeitura não tem modelo universal, né? Então, entrar em contato com a prefeitura, tentar entrar em contato com os responsáveis, não sei se for uma casa, aí você entra, fala com o proprietário, mas espaço público é sempre falar com a prefeitura. Aqui no Brasil é quase sempre prefeitura. A não ser que seja um parque, um equipamento estadual ou federal, você vai estar, se for rua, praça, é prefeitura. Entre em contato com a prefeitura. Eles provavelmente não vão saber te responder, porque em muitos casos eles nunca pararam para pensar nisso. E às vezes não sabe nem te direcionar para qual ambiente seria propício para a gravação, né? Pois E é, aí isso para a importância da Film Commission, né? não, isso para interior é aceitável. Para Salvador não é aceitável. Para Natal não é aceitável. Para Curitiba não é aceitável. Que não tenha Não, uma e lá não tem pessoa. Film Não Commission. tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E aí o que eu estava falando, eu citei a questão do ecossistema. Você pega uma cidade como Salvador, ela tem aeroporto internacional, ela tem faculdade de cinema,
ela tem uma rede hoteleira madura e diversificada, Uhum. ela tem uma série de ativos importantes para estar atraindo filmagem. Já está lá, já está pronto, não tem o que fazer. Não tem uma film commission, entendeu? Então eu não acho isso aceitável, Sim, sabe? Se a gente faz benchmarking com outros países um pouco mais desenvolvidos que o nosso, a gente vê que isso já é uma questão importante, é estratégico. sim, Você está sim. internacionalizando a imagem da região, você está ativando o turismo por causa disso, porque mais pessoas vão querer ir ali. E não é nem Você está profissional, criando né? Porque vem investimento. uma produção internacional. A disposição de vir, ainda que você não tenha um incentivo financeiro, mas só de você ter esse apoio logístico e operacional, faz toda a diferença. Você se coloca no lugar deles, imagina você indo filmar num lugar que você não fala a língua, entendeu? Você chega lá, você vai precisar de grua, não sei o que você vai precisar, você não sabe nem falar isso para as pessoas, imagina você vai filmar na Grécia. E aí, você ter um escritório com pessoas que falam inglês, vão estar dispostas a te ajudar, vão solucionar seus problemas, faz toda a diferença na sua disposição de ir, entendeu? Faz toda a diferença. Eu já recebi solicitação, por exemplo, para filmar em Curitiba, Uhum. de uma pessoa que ela ia fazer filmagem Rio, São Paulo e Curitiba. Rio, São Paulo, eu encaminhei para as Film Commissions. Curitiba, eu arrumei o celular de uma pessoa do audiovisual de lá para ela. E a produtora ficou toda feliz, assim. Eu não fiz nada, eu dei um celular para ela, que provavelmente ela nem usou. Mas ela veio com um contatinho que podia, num eventual problema, ajudar e falar inglês com ela. Isso já trouxe segurança para ela, entendeu? Sim, Então é isso, é uma questão também do Estado demonstrar que deseja a produção, sim, entendeu? Que é interessante para a administração pública estar recebendo. Então tem uma questão simbólica aí também, sabe? O município que ele prepara uma film commission, ele está falando assim, eu quero que filmem aqui. Filmagem para mim é muito importante. Eu sou amigo do produtor. André, me fala uma coisa. Qual é a visão da Film Commission brasileira em relação a essas questões? Então, a Rebrafica ela foi na verdade criada por isso, porque não existia um universalismo de procedimentos em relação à film commission. Cada film commission tinha um modelo. Não Sim, existia um organismo centralizador para film commissions. É, não existia apoio federal, como não existe ainda até hoje, nunca existiu. Né? O país, né, o governo federal nunca incentivou para que as cidades, os estados tivessem esse tipo de organismo, esse tipo de política. Então, o que as film commissions podem fazer é se associar à Rebrafic e a gente ir fazendo esse trabalho de formiguinha, de ir conversando com o governante, conversando com o prefeito, conversando com o governador, pedindo condições melhores para trabalhar, pedindo mais investimento. A gente vai no mercado internacional como o Ventana Sur ou como Cannes, chega lá, os países têm stands sim, que não só estão levando o produto audiovisual daquele país, como estão posicionando o país como destino cinematográfico internacional. Então, no stand do Canadá vai estar escrito venha filmar no Canadá. Entendeu? No stand da Espanha vai estar escrito venha filmar na Espanha. E a gente só tem o cinema do Brasil. O cinema do Brasil leva o produto brasileiro para fora, mas faz um trabalho muito discreto de sim. posicionar o Brasil como destino cinematográfico internacional. Então, isso precisa mudar. Entendeu? São Paulo já está fazendo um trabalho nesse sentido, Uhum, independente do país. Em sim. Cannes tinha o stand de São Paulo, no Ventana Sul tinha o stand de São Paulo. Não tinha o do Brasil, tinha o de São Paulo. Entendeu? E aí a tendência, enquanto o Brasil não tiver uma política, é que as filmes se organizem e comecem a se representar individualmente. E qual a diferença entre a Film Commission municipal e a estadual? De atuação é assim, a Film Commission estadual ela tem uma atuação mais próxima da federal. Como ela não vai receber tanta requisição para ceder espaço público, porque o grosso disso é feito por prefeituras, ela Uhum, não deve
focar em atendimento, ela deve trabalhar para fazer a atração. A Film Commission faz a atração, faz atendimento, a Film Commission incentiva, a Film Commission cuida de capacitação também. Mas tanto a estadual quanto a federal, elas não vão ter tanto corpo a corpo com o produtor. É difícil imaginar um produtor entrando em contato com o Estado, querendo filmar na cidade do Rio, que ele entre em contato com o Estado, querendo filmar em Cabo Frio, que ele entre em contato com o Estado, querendo filmar em Petrópolis. Ele vai direto da prefeitura. Então, a meu ver, o Estado do Rio, especificamente, deveria trabalhar para apoiar a constituição das Film Commissions municipais e realizar um trabalho de comunicação, um trabalho de atração para filmagens virem para o Estado do Rio. Entendeu? E esqueci um pouco a questão do atendimento, deixar que os municípios façam atendimento. Porque um município está tendo uma produção, um município está recebendo uma produção, significa que o Estado está recebendo a produção. Toda produção que filma na cidade do Rio está filmando no Estado do Rio, em Petrópolis, em Cabo Frio, em Teresópolis. Isso significa que o Estado está recebendo produções. Então, eu acho que o Estado ele não deve tentar, nenhum Estado deve tentar ser a Film Commission de todas as cidades do seu Estado. Ele tem uma atuação diferente, entendeu? Ele sobrevê à atuação dos municípios. E quais são suas sugestões de alinhamento entre esses municípios, né, para Film Commission? Eu acho que é nesse sentido. Município focado em atendimento, Estado focado em atração. Idem para o ente federal. Se fosse fundada uma Film Commission federal, eu acho que em pouquíssimos casos ela ia estar sentada para se reunir com produção, com produtor. Ela ia estar trabalhando em atuação, ela ia estar fazendo vídeo para comunicar ao produtor internacional que ele deve vir ao Brasil filmar. Está montando stand nesses eventos internacionais importantes, posicionando o Brasil como um destino cinematográfico internacional. Sim. E não preocupada com atender, com formulário, com... Imagina a Film Commission do Brasil fazer um banco de locações brasileiras. Mas como é que ela atinge esse mesmo objetivo? Sim. Criando políticas para fortalecer, para incentivar o surgimento de Film Commissions, pelo menos em cada capital. Sim. Porque aí você já vai mapeando o Brasil, você já vai tendo pontos de contato, né? Contatos fílmicos, contatos que o produtor possa contar, pelo menos em cada capital. Como é que a Film Commission poderia atuar para mudar essa visão do governo, dos municípios, incentivando mesmo a Film Commission estar mais interagida com os municípios, o governo em si? Film Commissions são mais empoderadas em países onde a sociedade civil compreende o papel de indústria do audiovisual e da cultura em si, entendeu? Isso só vai mudar, eu acredito, quando o povo der respaldo para a cultura enquanto indústria, enquanto a gente compreender, quando a gente compreender que filmagem é dinheiro entrando, que Mas aí não emprega um seria. monte de gente. Isso é um trabalho complexo demais para Film Commissions. Isso é uma tarefa hercúlea, um esforço para que a próxima geração talvez tenha essa visão, porque é o que acontece em outros países, né? A gente sabe de cases de film commissions que conseguem fechar pistas nas avenidas para sua filmagem circular de maneira exclusiva. Eles colocam adesivos nos carros, nas vans, nos caminhões que você vai usar para filmar, e eles passam a poder usar pistas seletivas nas avenidas. Sabe de história de film commission que fecha ponte, fecha porto na hora, no dia. Da onde vem todo esse poder? Vem da compreensão dos governantes e dos governados da importância daquela atividade ali. Mas será que E também aí, não seria uma questão educacional, assim, das não assim, universidades, né? também, Há uma não falha tudo, aí de comunicação, de entendimento, né? com certeza. E não só, o que eu digo não é só as pessoas sem acesso ao estudo e à educação que têm uma visão equivocada ou empobrecida do que é a cultura. Você vê engenheiro, médico, advogado
não compreende, que não enxerga a cultura como um motor econômico. E é o que a gente vê nos outros países, entendeu? Inclusive os nossos irmãos latino-americanos, entendeu? Já tem um trabalho muito mais relevante do que o nosso, entendeu? Na Colômbia, a Colômbia não tem o maior incentivo da América Latina, por acaso. Fez parte de uma política pública que a Colômbia colocou em prática para lidar com o passivo de imagem deixado pelo narcotráfico, entendeu? A Colômbia era vista como um lugar associado, né, a tiroteio e droga, disputa de poder, de cartel, umas coisas horríveis, Pablo Escobar. E o presidente, na época, o presidente Santos, que depois até ganhou o Nobel da Paz pelo enfrentamento dele dessa questão, como ele enfrentou essa questão, ele enxergava que o audiovisual era um caminho para se mudar internacionalmente a imagem da Colômbia e para se trazer desenvolvimento econômico para a Colômbia, entendeu? E aí surgiram as políticas públicas, que dentre elas o incentivo para filmagens. André, obrigada pela participação no canal A Casa Cultural. Foi incrível o nosso papo de hoje. Obrigada de verdade. Imagina. E até mais, galera. Até o próximo vídeo.